E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio do canal O Fantástico Mundo da Aprendizagem. Eu sou o professor Léo e estou muito animado, pois falaremos sobre um tema extremamente importante e relevante para os nossos dias, o Setembro Amarelo. Mas antes da gente dar seguimento, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho, para que vocês possam ser notificados sobre os nossos vídeos. Eu vou passar a palavra para o meu parceiro Fabrício, para que ele faça as honras e apresente a nossa convidada. Está contigo, Fabrício. Obrigado, professor Léo. Bom, pessoal, olá a todos. Como o professor Léo já falou, eu sou o professor Fabrício e hoje nós vamos discutir sobre Setembro Amarelo e temos a honra de, nesse nosso primeiro vídeo encontro aqui, temos a participação da doutora Tânia Bezerra Modes, psicóloga, mas antes eu vou apresentar um pouco do histórico profissional dela, tá? Ela já é formada e atuando na profissão há mais de 33 anos, pós-graduada em psicopedagogia e pós-graduada em saúde mental. Já trabalhou em algumas prefeituras na área da saúde como Corupá e atualmente trabalha na área da educação em Guaramirim, no atendimento clínico. Olá, doutora Tânia Bezerra Modes, é um prazer ter a senhora aqui conosco. Espero que essa seja a primeira de muitas. E já vou começar jogando uma primeira pergunta, tá? Na verdade, são duas em uma. Já que estamos falando sobre esse tema tão importante, o que é o Setembro Amarelo, né? E qual é a realidade deste problema? Certo. O Setembro Amarelo é uma data muito importante para a gente estar lembrando, porque foi um marco na história da saúde que foi determinado para a gente estar trabalhando a questão da prevenção do suicídio e a conscientização e para que as pessoas ajudem as pessoas que estão na situação de risco de suicídio, né? O mês todo, o mês de setembro, ele é considerado como o mês Setembro Amarelo, de 1 a 30. E o dia 10 é o Dia Nacional que faz uma campanha referente ao suicídio de conscientização. A Associação Brasileira da Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, que foi os órgãos responsáveis por agilizar essa campanha. Agora, quanto a essa questão ali que você colocou sobre a realidade do problema, eu trouxe alguns dados estatísticos para a gente estar um pouquinho analisando, tá bom, Fabrício? Que bacana. Ok. Tá. Então, assim, eu consegui algumas avaliações através de pesquisas da Organização Mundial da Saúde. Nós temos, foi coletadas essas informações, em torno de 13.476 suicídios por ano no Brasil. É um número alto. É um número alto, né? Se nós formos dividir, por exemplo, mensalmente, daria 1.123 pessoas se suicidando por mês. E por dia, nós teríamos 37 pessoas se suicidando. Então, hoje, 37 pessoas se suicidam no Brasil. Amanhã, mais 37 em torno. É um número altíssimo. É uma realidade, assim, muito significativa, muito triste, né? E 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Tá? E só para a gente ter uma ideia, a questão de transtornos mentais, qual é o que mais remete a suicídio? A depressão, em primeiro lugar, né, que seria um fator desencadeante do suicídio. O segundo é a bipolaridade, outro transtorno. E o terceiro seria a esquizofrenia. E depois vem outras questões existenciais, questão de desemprego, crises familiares, enfim, problemas que a pessoa enfrenta durante a sua vida e ela se remete ao suicídio como uma solução, né? Infelizmente. Doutora Tânia, antes de passar as perguntas para o meu amigo professor Léo, eu quero fazer mais uma pergunta. Tá. Por que é tão difícil falarmos abertamente sobre esse assunto? Cria certo tabu? Por que é tão difícil? Na verdade, suicídio, essa questão do suicídio, ela é muito difícil de ser trabalhada socialmente e se elaborar esse tema, Fabrício, mas assim, a gente pode analisar não somente o suicídio, mas todas as questões de saúde mental. Se a gente parar para analisar, existe um certo preconceito
quanto à área de saúde mental. Existe meio que assim aquela ideia assim, ele tem uma depressão, ele tem um problema de bipolaridade, o que acontece? A pessoa se sente meio envergonhada, ela não fala para as pessoas, e o suicídio é um dos fatores também que as pessoas têm muita resistência. Se a gente for analisar, historicamente falando, o suicídio já era considerado um tema muito como um tabu, tá? De muita resistência. Na Idade Média, as pessoas que se suicidavam, elas eram sacrificadas, depois elas eram enforcadas, elas eram arrastadas pela rua, como uma forma de punição ao suicídio, como se o suicídio fosse um crime, né? Então, existe uma questão histórica que vem cultural para a nossa sociedade também. E a questão religiosa, Fabrício, também ela é muito fundamental nessa postura de ter um tabu nessa questão do suicídio, né? O suicídio é considerado como um pecado mortal, então as pessoas se afastam, né, da família, se afastam do pecador. Então, toda essa questão cultural leva com que as pessoas resistam. Outro fator bem importante que também eu acho muito relevante estar considerando aqui é a questão que a família se envergonha. Normalmente a família se sente envergonhada, ela se sente com medo, ela se sente muito culpada diante dessas situações. Ela se sente responsável muitas vezes pelo suicídio. O que eu não fiz? Por que eu não percebi? O que eu não enxerguei? Entende? Remete muito a essas questões emocionais também da família. São vários fatores. Até eu ouvi uma frase essa semana que diz que o suicida, ele não quer tirar a vida, ele quer tirar o problema. Isso, justamente. Ninguém quer tirar a própria vida, né? Realmente. Na verdade, o que acontece, Fabrício, é assim, a pessoa, ela está tão desesperadamente aflita com aquele problema que ela busca uma solução do problema, o quê? Saindo do problema. Então, a morte seria a ausência do problema, né? Só que a gente sabe que não funciona dessa forma, porque o problema, na verdade, não é solucionado, né? De certa forma, é uma maneira não saudável, né? Porque existem muitas pessoas que, quando elas têm o tratamento, quando elas conseguem vencer esse processo, elas têm um acompanhamento médico, acompanhamento com psiquiatra, e elas olham para trás, elas conseguem enxergar que o suicídio não era a solução, existiam outras alternativas muito mais saudáveis para ela, né? Não sei se eu consegui me explicar. Sim, com certeza. Com certeza. Doutora, aproveitando já essa questão, e realmente é um tema extremamente importante para que a gente possa quebrar um pouco esse tabu, né? De tantos que a gente tem nesse país. Como que o clima organizacional, né, nas empresas, ou o clima na própria escola, né, e a saúde mental se relacionam? Tá. Não somente as empresas, as escolas, mas também a gente pode falar especificamente a área da saúde, que é muito responsável por essa área, especificamente, mas também os familiares. Todos os campos de relações do indivíduo têm uma certa participação nessa conscientização, eu digo assim, nesse trabalho que pode ser feito, de certa forma, para que todos os campos, todas as áreas de atuação do indivíduo estejam contribuindo de uma forma positiva na prevenção do suicídio, tá? Então, assim, vamos pensar um pouquinho em termos de escola, em termos de organização. É muito importante nós abrirmos esse espaço, por exemplo, agora aqui, né, que nós estamos abrindo esse espaço, fazendo esse vídeo, trabalhando essa questão, conversando sobre os fatores, né, porque antigamente existia esse tabu e acreditava-se que, pelo fato de falar sobre o suicídio, poderia desencadear, né, um maior número de suicídios. Mas depois, através de pesquisa, soube-se que falar também proporciona um conhecimento que contribui muito para essas esferas, organizacional, escolar, na área familiar, na área do lazer, né, de amigos. Então, nessas áreas também despertam um conhecimento que antigamente não existia, que essas pessoas podem estar prevenindo o suicídio, estando atentas a pessoas que têm sinais,
né? Porque, normalmente, o que acontece? A pessoa dá sinais, no âmbito geral falando, normalmente, tá? E esses sinais devem ser divulgados. Por quê? Porque quanto mais a sociedade estiver consciente dos sinais, mais vai estar ajudando essas pessoas que estão fragilizadas, porque muitas vezes o que acontece? Essas pessoas fragilizadas, elas não buscam ajuda, pelo próprio tabu, pelo próprio preconceito de ser discriminada. Eu pensando nisso, a sociedade já vai achar um absurdo. Eu sou o problema, muitas vezes a pessoa pensa. Eu estou desencadeando um problema social, então ela prefere eliminar a sua vida do que se abrir e buscar ajuda. Então, por isso é importante as pessoas estarem tendo essa referência de ajuda, de ajudadores, né, nessa parceria. E, assim, qual o papel do clima escolar, do clima da organização na área da saúde mental? É fundamental. É fundamental, porque a maioria das pessoas que trabalham passam 8 horas ou mais por dia num clima organizacional, né? Os estudantes passam de 5, 4 horas, ou até mais, se for período integral, né, numa escola. Crianças que ficam o dia inteiro numa escola, adolescentes que muitas vezes fazem aulas ali a mais durante a tarde, estudam de manhã, ficam no ambiente escolar durante muito tempo da sua vida. Então, esse clima escolar vai ser muito fundamental nessa parceria de saúde mental do indivíduo. E eu posso, assim, colocar para vocês 2 pontos fundamentais que as empresas, que as escolas, que toda instituição deveria estar atenta, tá? Assim, para que a pessoa tenha uma saúde mental. Então, o primeiro ponto que eu posso colocar aqui é a questão do pertencimento, né? Todo indivíduo tem uma necessidade para ter uma saúde mental de pertencer ao grupo. Você pertence a uma família desde que você nasce. Você pertence a um grupo de lazer, você pertence ao grupo de esporte, você pertence àquele grupo da empresa e você se sente acolhido, você se sente aceito, você se sente valorizado também. Então, isso mexe muito com a saúde mental do indivíduo. Não se sentir aceito por esse grupo, por exemplo, de trabalho, por esse grupo da escola, através de um bullying, ou através de uma não valorização do seu trabalho, pode remeter a questões de conflitos internos, a questão de depressão, a questões de saúde mental. E outra questão que eu queria colocar aqui para vocês, só completando, não sendo muito longa nos comentários, mas a questão também da autoestima. Todo indivíduo quer ser amado, quer ser valorizado. Não é verdade? Toda criança quer ser amada, todo adolescente quer ser amado, todo jovem, todo adulto. E quando nós convivemos num ambiente que nós não nos sentimos valorizados e amados, nós nos sentimos mal e muitas vezes começamos a pensar que nós não somos bons o suficiente e nos gera uma autoestima negativa. Então, essa questão da valorização na empresa, se produz algo muito bom ali na empresa, está dando resultados, ou é um funcionário que realmente está participando, está contribuindo, um elogio de vez em quando é ótimo, né? Uma valorização para a pessoa, para que a pessoa reconheça, realmente estou indo no caminho certo, estou sendo aceito, estou sendo valorizado, ou na própria escola, né? Um momento que ele está produzindo algo, uma literatura, produzindo alguma questão na área da informática, ele conseguiu, né, alcançar alguma meta, algum objetivo na escola, também o elogio do professor, dos gestores, vai contribuir muito com essa saúde mental do funcionário, do aluno, enfim, de quem estiver sob os seus cuidados, né? Eu acho que, assim, em poucas palavras, né, de uma forma bem simples, explicando, assim, como o clima pode contribuir. Doutora, E até pode falar, só para complementar, a gente vive, infelizmente, numa sociedade em que a gente enaltece muito mais aquele erro, aquele único erro, do que propriamente os 99 acertos, né? Justamente. Uhum. Então, é uma mudança, né, de pensamento, de paradigma, né? É uma mudança que todos nós 3 aqui, toda a sociedade precisa ter. E eu já vou engatar, Fabrício, para não perder o costume de falar muito, né? Que a gente ouve muito, infelizmente, até no meu ponto de ver, no meu modo de ver por ignorância, que depressão é frescura.
é mimimi, né? E a gente, será que a gente pode dizer que a gente pensa dessa forma por causa justamente do tabu, daquele velho pensamento de que se eu falar sobre isso eu vou desencadear outros gatilhos? Uhum. Então, depressão, muitas vezes na nossa sociedade, é vista como má vontade, preguiça, a pessoa ela é corpo mole, mas a gente vê muitos preconceitos, que eu já falei sobre a área de saúde mental. A saúde mental é vista com muitos preconceitos, porque tem todo um histórico por trás, né? Se a gente for analisar, né, agora que foi conquistado através de muitas lutas, né, essa questão antimanicomial, as pessoas que tinham problema de saúde mental, elas iam para o manicômio, ficavam isoladas, afastadas da família, porque era uma vergonha. Então, assim, não somente a depressão, a esquizofrenia, existem todos os quadros, né? Eu trabalho muito com criança, orientação com pais, essa questão ali que você colocou, assim, de estar valorizando, assim, os pontos positivos, só voltando um pouquinho, né? Muitas vezes a gente vê a folha branca, a gente vê a pintinha, não vê o branco todo, né? Então, a gente sempre remete essa questão, a gente quer priorizar só as coisas boas. Quando existe alguma dificuldade na área de saúde mental, o que acontece? Quer camuflar, quer apagar e não quer admitir que seja saúde mesmo, é saúde. Então, a depressão, né, um pouquinho de informação bem rapidinha, assim, nessa parte neurológica, a depressão, a pessoa que está em depressão, ela tem uma disfunção cerebral, né? Não é corpo mole, não é falta de vontade, não é preguiça. Existem todos os neurônios, né, no nosso campo cerebral, que nós sabemos, aquele cérebro, que todo mundo acho que já viu o desenho de um cérebro, os neurônios, né? Existem os neurotransmissores, que são as químicas que fazem a relação entre os neurônios, né? Essas químicas, quando a pessoa está em depressão, o que acontece? Existe uma baixa dessa química. Vocês entendem a profundidade? Não é assim, ela está com falta de vontade. Ela está com falta de vontade porque existe falta da química nela. É como se fosse o diabético, falta a insulina do pâncreas, então precisa repor. Entende? Então não é vontade dela, existe falta do quê? Da serotonina e da noradrenalina no cérebro dela. Então ela não consegue, por mais que ela nem tenha vontade de conseguir, porque falta essas químicas, então precisa ser reposta toda a química através de um acompanhamento médico, através do acompanhamento psiquiátrico, muitas vezes com o psicólogo, para saber lidar com as problemáticas, porque a depressão também é uma questão que ela é desencadeada através de quê? Através de fatores genéticos. Normalmente a pessoa que tem depressão já teve um vô, uma avó, um tio, ele tinha problema, ele foi para o álcool, mas por quê? Porque ele era um depressivo. Naquela época eu não sabia. Ele tinha problema de saúde mental, ele era meio louco, ele se enfiou em droga. Mas por quê? Porque ele era uma pessoa que era um TDAH, ele era transtorno de déficit de atenção hiperativa, muito hiperativo, e foi para o álcool, foi para a droga. Enfim, existem muitos, assim, conceitos camuflados dentro da nossa sociedade que precisa muito divulgar esse conhecimento para as pessoas terem maior clareza, né? Eu atendo muitas crianças que têm dificuldade de aprendizagem, né? Que é o meu campo de atuação agora lá para o FEITORES. E tem muitos pais que têm muita resistência, porque às vezes as crianças precisam de uma medicação, né? Existe muito tabu também quanto à medicação, quanto a essas questões. Então, assim, quanto mais informação, mais se falar, mais as pessoas começam a perceber a necessidade de ajuda dessas pessoas, e não de críticas, né, de juízo, né? Mas mais uma parceria, um aconchego, um acolhimento com essas pessoas e levar profissionais que realmente tenham capacidade de ajudá-los neste momento, né? Não sei se foi claro, se eu pude te ajudar um pouquinho sobre a depressão e mimimi, né? Doutora, me chamou a atenção o fato da senhora comentar o atendimento com crianças. Existe uma faixa etária mais propensa para isso? De quê? Para depressão e automaticamente suicídio? Faixa etária que tem maior incidência de depressão, por incrível que pareça, Fabrício, assim, os adolescentes têm crescido bastante a depressão entre as crianças, principalmente agora com essa pandemia, questão do isolamento, falta de contato social, mas ainda através das pesquisas, o maior índice de depressão é com adolescentes e com pessoas idosas, tá?
Então, por quê? Até é interessante analisar. Adolescentes estão no começo da vida adulta, digamos, uma transição para a vida adulta. E a velhice, ela está terminando a sua vida de produção. Então, são as crises que as duas faixas etárias encontram. Os adolescentes, eles têm muita questão de depressão pela própria autoimagem deles, identificação. E o que é interessante, Fabrício, que eu, até através de algumas pesquisas, eu percebi assim, que adolescentes que ficam mais de 5 horas na internet, né, nas redes sociais, elas têm 10 vezes maior probabilidade de caminhar para o suicídio do que as adolescentes que ficam menor número de horas. Isso foi um dado estatístico da Organização Mundial da Saúde. Interessante, né? Interessante. Pessoal, ouviram, né? Acabaram de assistir o vídeo, podem sair da internet, né, professor Léo? Com certeza. Sim, pelo próprio cyberbullying, né? Eles incentivam muito a anorexia, né? Como sendo algo saudável. Existe aquela questão da baleia azul, que a gente sabe. Então, o adolescente está em formação de conceitos ainda. Eles não têm os seus valores preservados, eles estão em formação. E, nesse momento, eles não têm uma referência, muitas vezes, e se apegam a esses valores como sendo verdadeiros, né? E caminham para o suicídio. Ok? Realmente. Então, para a gente começar a finalizar, e esse papo está muito, muito gostoso, muito interessante, né? O tema, por si só, ele é muito amplo. Como que nós podemos saber mais sobre o Setembro Amarelo, sobre automutilação, suicídio? O que a gente deve procurar? Você falou um termo interessante sobre automutilação. A automutilação é uma coisa que tem crescido bastante entre os jovens e adolescentes. São sinais já que eles demonstram que eles estão numa autodestruição. Então, assim, todos precisam estar atentos, né, a esses sinais. Foi só um cortezinho, Mas não, é uma automutilação que quem está observando já tem que buscar uma ajuda, já intervir nesse processo ali para que realmente não aconteça, né, outras situações que são mais delicadas. Ok? Então, assim, nós temos essa ajuda de conhecimento, nós temos um site, posso falar o site aqui, para vocês estarem atentos? Sem então, dúvida. assim, até botei na internet, que tem o site que é a referência do Setembro Amarelo, é setembroamarelo.com, né? Você entra nesse setembroamarelo.com, que todo ano nós temos o slogan do Setembro Amarelo, né? Cada ano nós temos o slogan do nosso ano, até eu anotei aqui para vocês estarem a par disso daí, é Agir Salva Vidas, né? Então, o nosso slogan desse ano é Agir Salva Vidas. Então, através desse site, vocês têm a cartilha do suicídio, que vocês podem ler com mais detalhes, pode baixar a cartilha, que fala claramente sobre isso, fala sobre vários tópicos ali, para vocês terem maior conhecimento. Se existe alguém que precisa dessa ajuda, pode procurar o CVV, né, que é aquele centro que está 24 horas disponível ali para acolher essas pessoas, porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar com o pai, com a mãe, mas pode ir nesses centros. Existem os CAPs também, os CAPs das cidades, que são centros de referência na área de saúde mental do indivíduo, que pode estar procurando ajuda, tá? Ou então procurar um médico, até um clínico geral, você falando essa fala, que você está com pensamentos, né, estranhos, tal, ele já te encaminha para um psiquiatra, encaminha para um psicólogo. Então, buscar ajuda acima de tudo, né? Não desistir da vida e buscar ajuda de alguém que está capacitado, né? Porque às vezes busca ajuda no local que não há potencial, que às vezes prejudica mais a situação ainda do indivíduo, né? Então, procurar referências que tenham conhecimento e potencial para estar ajudando, né? Tá ok? Doutora, seria isso? Sim. Antes, pessoal, como falamos sobre Setembro Amarelo, com a participação da doutora Tânia Bezerra Moldes, doutora, agradeço a sua participação, a sua disposição de estar aqui conosco, esclarecendo assuntos tão importantes que ainda, como a senhora mesmo já comentou anteriormente, ainda é encarado como tabu. Agradeço a sua participação e espero que a senhora participe em próximos outros assuntos, né, professor Léo? Que com certeza vai agregar muito. Professor Léo, é contigo agora. Beleza, então faço das palavras do Fabrício as minhas. Doutora, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pelos esclarecimentos. Tenho certeza que esses minutos aqui foram muito ricos
E você que está nos vendo, antes, né, de você compartilhar esse vídeo com todo mundo, e por favor, compartilhe esse vídeo, porque essa informação precisa chegar ao maior número de pessoas possível, se inscreve no canal, ativa o sininho, né, para que você possa ficar por dentro dos outros episódios que virão, e episódios sempre muito importantes, sobre temas muito relevantes, né, até porque nós estamos falando sobre aprendizagem, né, o conhecimento liberta, né, se alguém estiver achar que o que eu falei está errado, por favor, me corrija, mas o conhecimento, a informação liberta. Então, mais uma vez, doutora, muito obrigado pela participação. A senhora quiser deixar o seu Instagram, fazer aquele merchan, né, Fabrício? Por favor, deixe aí para que as pessoas possam conhecer seu trabalho. E eu já me despeço aqui, desejando a todos um excelente dia, um excelente setembro. Ok. Só pegando o gancho que você falou sobre o conhecimento liberta, eu vou deixar um versículo aqui. Claro, por favor. Jesus falou, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Então, o conhecimento, né? A verdade das coisas traz libertação, realmente. Então, esse conhecimento também sobre isso traz libertação das pessoas, né? Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a vocês por estar, assim, participando e contribuindo com todos vocês, acredito com muitas pessoas. Estou aberta a perguntas também, a dúvidas, se caso as pessoas tiverem alguma questão, que nós falamos rapidamente, mas existem N questões, às vezes até questões pessoais. Eu tenho meu Instagram, se quiser acessar lá, é Tânia Bezerra Modes, né, para fazer o contato, e caso haja alguma dúvida, pode deixar alguma perguntinha ali, tá ok? Fazer um contato comigo. Muito obrigado, doutora. Pessoal, muito obrigado, doutora. Agradeço de coração a sua participação. Pessoal, então foi isso. Falamos sobre Setembro Amarelo com a doutora Tânia Bezerra Modes. Terminamos aqui a nossa primeira vídeo. Agradeço a visualização de todos e até a próxima. Grande abraço. Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima. Tchau. Tudo de bom.